ruivo com cabelo branco e está desbotando. Ótima pergunta. A cliente ela quer ficar ruiva, mas ela tem cabelo branco. E aí a gente vai trabalhar com a porcentagem de brancos e também com a porcentagem de base natural, certo? Então vamos fazer mais ou menos uma medida da seguinte forma. A cliente tem 60% de cabelos brancos e 40% de cabelos naturais. Esses 40% tem uma base na altura de um 6, que é um loiro escuro, tá? Vamos caminhar por essa ideia. O cabelo desbotou porque colocou um ruivo há algum tempo e tá desbotando o ruivo, e o branco tá revelando e o natural também. Então logo a cliente tá com 3 cores. Como que eu faço para resolver esse problema, Débora? Como que eu faço para resolver essa situação? Primeiro ponto, eu preciso entender que o que cobre o branco não é a cor fantasia, e a cor fantasia é o 7.44, um 7.4, que é o ruivo, tá? O que vai cobrir o branco? A base. Tá, Débora, mas ela não quer a base 7, ela quer o 7.4, ela quer ficar ruiva, certo? Mas se eu colocar só o ruivo sobre o branco, não tem cobertura de tons. Se eu colocar só a base 7 sobre o branco, sobre o cabelo, não vai ter ruivo. Então, como é que a gente faz essa soma? Primeiro eu tenho que pensar no cabelo natural que ela tem. Então eu vou jogar oxidante de acordo com o cabelo natural que ela tem. Se eu sei que ela tem um cabelo natural na altura de, vamos supor, 5, que é mais escuro e mais normal, tá? Eu falei 6, mas 5 é mais bacana. Na altura de 5, qual é o oxidante que eu tenho que usar? 20 volumes? Se eu tenho 5, base natural, e ela quer ficar ruiva, não adianta só eu pensar em deixar o branco ruivo. Eu tenho que deixar o cabelo natural ruivo também. Então eu tenho que sair do 5, eu tenho que ir pro 6, eu tenho que parar no fundo 7. Sabendo que é o 7 fundo do ruivo, o 5 base natural tem que chegar ao fundo de clareamento 7. Então eu tenho escala de 3, 30 volumes para usar nessa mistura, tá? Já sei que é oxidante 30 volumes para resolver o problema do branco, da base natural se tornar ruiva. Show! Tá, então como que eu vou fazer a mistura aí do 7.4 mais o 7.0? Quando eu quero uma nuance, acobreada, entenda aqui, quando eu quero um ruivo no cabelo, para cobrir o branco eu tenho que ter a base, tá? E o branco é resistente, é difícil, o cabelinho é difícil. Então se eu fizer uma medida de meio por meio, 50-50, digamos 20 gramas de 7, 20 gramas de 7.4, o cabelo ele vai ficar com transparência, tá? Porque a base com nuance não tem capacidade de cobertura. Então eu vou usar 30 volumes e qual é a medida? Eu uso 2 vezes a medida da base. Então se eu colocar 20 gramas de 7.4, logo eu tenho que usar 2 vezes a quantidade da base, 40 gramas de 7.0. Medida de 2 vezes, porque eu tenho 60% de brancos, já é uma quantidade maior e ela pode aparecer, pode gerar transparência. E aí, mas esse cabelo não vai ficar escuro? Não, porque eu vou usar a nuance e ela vai sobrar, a nuance sobra. Faz o cálculo comigo. 7.0 mais 7.4. O resultado vai ser 7.4, certo? Com o fundo 7, que a OX vai gerar, né, na oxidação de fundo natural, alcançando 7, e aí eu vou ter um 7.4 fiel, tá? Eu quero um 7.44, então você vai usar na mistura 7.0 mais 7.44, mas a medida não muda. É 20 gramas ou 30 gramas de 7.44 mais 60 gramas de 7.0 ou 40 gramas de 7.0. 2 vezes a medida da nuance é a medida da base. E aí eu misturo e aí eu vou lá e adiciono a OX, que é por 1. Então, se na minha cumbuca eu tiver 60 gramas de produto misturado, eu coloco sobre ela 60 gramas de OX de 30 volumes. E aí eu fiz a mistura fiel, aplico no cabelo, ela vai ficar uma ruiva coberta, o branco vai estar coberto, ela vai ficar ruiva e não vai ficar escura. Então vai ser a cor perfeita. A colorimetria nada menos é do que uma soma e o entendimento de cores. Por isso que eu falo, não fica decorando números de cartelas de cor, porque algumas cartelas mudam, mas entenda qual é a cor que o cabelo está, qual é a cor que ele precisa chegar para poder sustentar a cor que a cliente deseja.
Sempre assim, qual é a cor que o cabelo está? Tá, qual é a cor que a cliente quer? Certo? Como que vai acontecer esse processo? Então, existe toda, né, uma questão de tons, de jogo de cores. Então, gente, você estuda muito para entregar um resultado bom. Tem que cobrar por esse serviço. Cobre pelo seu serviço. Não tenha medo de cobrar do seu cliente. Medo a cliente tem que ter daquele profissional que não sabe entregar. Então você está estudando, você abriu mão aí de horas da sua semana só para estudar nessa semana comigo. E é gratuito, certo? Mas o seu tempo, você me pagou não foi com dinheiro, você me pagou com o seu tempo. E a cliente precisa entender que o seu tempo, o tempo é dinheiro, né? O tempo da gente é valioso, ninguém consegue mensurar o quanto vale o nosso tempo. Então a gente precisa valorizar o nosso conhecimento. Não adianta continuar cobrando o mesmo valor se agora a sua entrega é muito maior. Hoje, eu demito muitas clientes, né? A gente brinca assim, ó, pode demitir a cliente. Se a cliente não quer pagar pelo seu serviço, demite ela. O seu fluxo, talvez, você pensa assim, talvez as minhas clientes vão parar de vir. Não, as clientes que não te valorizam vão parar de ir e um novo tipo de cliente você vai atrair. Uma cliente diferente. Aquela cliente que vai chegar a você pelo resultado, disposta a pagar o valor que você quiser. E a ideia aqui não é fazer você trabalhar que nem um escravo todos os dias. É trabalhar poucas horas por dia, ganhando muito mais do que você ganha hoje. Porque você vai aumentar o valor do seu trabalho. Faz sentido? Então, gente, é tudo de bom, conhecimento liberta, né?